O grande motivo do fato de Carlo Ancelotti largar a seleção é um motivo que vocês nem imaginam. Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual que foi o real motivo que Carlo Ancelotti disse não para a seleção e abre porta para dois treinadores que, os brasileiros conhecem muito, principalmente as torcidas de Flamengo e Palmeiras. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço que curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para continuarmos com esse projeto e postar mais notícias interessantes para vocês. Beleza? Então vamos de antemão para o vídeo, é o vídeo do Rica Perrone, que é um dos jornalistas aí que eu mais respeito, que eu mais entendo e mais impactou com as ideias dele. Então vamos lá, aqui nesse vídeo ele explica tudo. Diretoria, por que é que Carlo Ancelotti resolveu dizer não para a seleção brasileira? Aconteceram várias coisas nas últimas 24, 48 horas que mudaram o cenário do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Havia uma conversa, isso tudo era verdade, nunca houve um acordo fechado, garantido, assinado, tudo isso é mentira da imprensa, mas havia uma conversa bem encaminhada, ele sinalizou que sim, ele tá saindo realmente do Real Madrid, a possibilidade de sair é muito grande e tal. E aí o Ancelotti falou, dirigir uma seleção brasileira na Copa do Mundo é legal, né? Claro que um treinador não quer um contrato de um ano, o treinador quer um contrato mais longo e tal, né? Ninguém gosta de ficar nessa insegurança, ainda mais tendo o tamanho que esses caras têm, o salário que esses caras têm, todo mundo gosta de uma multazinha ali pra ter uma garantia. Mas, claro que seduz o Ancelotti, eu tenho certeza que seduziria qualquer treinador do mundo dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Isso é o topo do futebol mundial. Goste você da CBF ou não, entenda você que não é mais aquilo ou é, indiferente o que a gente acha. O fato é que o maior time do futebol mundial se chama seleção brasileira. Isso aí, querendo ou não, pessoal, vocês não gostando ou não, ou achando ruim a seleção no momento, o Brasil é a seleção que mais ganhou Copas do Mundo. Então, não é teoricamente, é de fato a maior seleção. Ganhamos 5, tem seleções que estão chegando. Então, a que mais ganhou é a seleção brasileira, então ainda somos os maiores, entende? Então, querendo ou não, você gostando ou não, você torcendo pra Argentina ou qualquer outra seleção ou não, você odiando a seleção ou não, eu entendo que você odiar, eu acho que você poderia colocar no quesito CBF, pela má organização, E é óbvio, você tem o direito de criticar qualquer jogador também, direito seu, mas ainda a seleção brasileira ainda é a maior. O fato é que o maior torneio do mundo é a Copa do Mundo. O fato é que todo treinador quer dirigir um time numa Copa do Mundo. Dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo é o topo do topo do topo. Não há nada maior que você possa fazer. E, portanto, sim, a maior parte dos treinadores olharia para isso com muito carinho. Não, se ele tivesse uma multa gigantesca para pagar, situações diferentes que fariam o cara provavelmente repensar por questões financeiras, como por exemplo o Muricy não foi para a seleção brasileira porque o Fluminense foi lá, o Unimed foi lá cobrar a multa dele. Simplesmente isso, E nenhum outro delirante imaginário, tanto que ele saiu dali aceitando a proposta do Ricardo Teixeira. Simplesmente ele foi lá no Fluminense e não conseguiu se acertar. Mas ele aceitou a proposta da seleção brasileira, então não é esse papai, não quis, não mentira. Quis, mas não, por outros motivos ele falou, não, melhor eu não ir. Mas aceitar, todo mundo aceita. Então essa ideia de que o Carlo Ancelotti não conversaria com o Brasil, que isso é coisa de maluquinho, de geração Enzo e Valentina. É o seguinte, gente, o Carlo Ancelotti sabe muito pouco sobre o Brasil, como todo mundo na Europa, nos Estados Unidos, os países do primeiro mundo sabem muito pouco sobre. Esse é o grande ponto, então prestem bastante atenção, que o que ele vai falar aqui é o que realmente determinou o não de Carlo Ancelotti. Brasil. Infelizmente, quanto mais eu viajo, mais eu fico assustado do quanto as pessoas sabem que a gente é a terra do Ronaldo, Ronaldinho, Senna, Neymar, Pelé e samba e caipirinha. É isso. Ninguém sabe porra nenhuma sobre o Brasil. Eles não sabem que o Brasil tem cidades, São Paulo igual, Nova York. Não, eles acham que é um monte de mato e tal, é selva. E infelizmente a imagem que se passa do Brasil é essa. Então, obviamente, o Ancelotti está negociando, sabendo mais ou menos como é que é, mas assim, longe de ter uma convicção. Só que a partir do momento que ele fica perto de assinar, o Ancelotti passa a gerar uma curiosidade na imprensa europeia sobre o momento da seleção brasileira e por que é que a CBF está indo buscar um treinador estrangeiro, que é algo realmente curioso. E aí eles começam a repercutir. Como é que você repercute uma notícia internacionalmente? Você procura a fonte dentro daquele país e dentro daquele país você pega o noticiário dele e reproduz internacionalmente. Ninguém vai mandar aqui um correspondente para fazer uma investigação. Então o mundo inteiro noticia sobre o Brasil, que a Globo noticia, e a Globo noticia sobre Portugal, o que o TV de Portugal noticia, e a CNN, enfim, é assim que funciona. Não existe repórter em todos os lugares, já foi o tempo que existia isso. Hoje em dia simplesmente se reproduz o que o outro está dizendo. Então, na medida em que as notícias sobre a CBF, a situação da CBF, surgiram na imprensa espanhola e europeia, a partir da data de antes de ontem, o Ancelotti ligou a anteninha e falou, pô, que porra é essa? Como assim? Mas o presidente tá ameaçado? Não é ameaçado. Olha esse grande ponto, hein, pessoal? Olha esse grande ponto. Porque ele entrou por uma linha, mas peraí, mas o que tá acontecendo? Mas o Brasil inteiro tá puto e vai lançar a camisa vermelha, tá todo mundo contra a seleção, e não sabe quem é o treinador, e o cara... Ele começou a investigar. E no investigar ele acionou algumas pessoas dele aqui, das quais uma ou duas delas eu tenho até algum contato pra saber que isso aconteceu. Pode ser ter ex-jogadores, que atuaram com ele, Cafu, Dida, Kaká, de grandes nomes ali que atuaram com ele no Milan. Dos caras terem levantado tudo que estava acontecendo e passado. O próprio Ronaldo Fenômeno também, acho que foi treinado por ele. Não sei se o Rivaldo chegou na época também. Mas o Ancelotti ele tem contato muito forte com os jogadores brasileiros.
Pra ele, ó, Ancelotti, é isso. Junto disso, a imprensa espanhola noticiou, traduziu a notícia da revista Piauí lá na Espanha e passou a se europeizar a informação do que tá acontecendo na CBF. O que, obviamente, assustou o Ancelotti. Fala, pô, peraí, eu tenho uma proposta absurda lá da Arábia. Eu tô considerando não aceitar aquela proposta pra dirigir a seleção brasileira. No meio desse caos? No meio desse caos. Então, e aí você vai ter que vir morar no Rio de Janeiro. Não, mas eu não quero morar na Europa. Não, você vai ter que morar no Rio de Janeiro. Não quero morar no Rio de Janeiro. Quero morar na Europa e ir pro Brasil toda vez que vai trabalhar. Não, você vai ter que morar no Rio de Janeiro numa condição da CBF. Ó, como é que tá aí? Pô, o Rio de Janeiro tá violento, perigoso, tua família e tal, não sei o quê. E aí liga-se pros jogadores, pras pessoas que ele conhece, e a resposta que ele tem das pessoas é, cara, não é um bom momento pra assumir a seleção brasileira por causa da CBF, é um caos político, não tá bom, a chance de você fazer uma Copa do Mundo ruim é muito grande, e etc. E do outro lado, tem uma proposta de bilhões na orelha dele já há algum tempo. Ele já sabe dessa proposta. É pra ele e pro Vini a proposta. Na verdade, eles querem levar os dois, não o Ancelotti e o Vinícius Júnior. A proposta tá vindo aqui em cima dos caras, e o cara olha e fala, pô, vou lá pra tranquilidade lá na Arábia, que realmente é um país razoavelmente tranquilo, né, em relação à segurança, essas coisas, pra ganhar essa fortuna. Não tem pressão de Real Madrid porra nenhuma. O time da Arábia, a única pressão que eu vou receber é do Sheik. O que eu vou fazer na seleção brasileira se eu joguei tudo na minha carreira e tal, numa situação dessa? Então, realmente a mudança de planos do Ancelotti aconteceu nas últimas 24, 48 horas. Não é mentira que o Ancelotti estava perto de aceitar a seleção brasileira. Mas colheu-se muita informação. E você só aceita certas coisas se você souber pouco sobre isso, né? Pois é, pessoal. Ancelotti não veio por causa da própria CBF. Vamos continuar aqui que ele fala um ponto interessante. Então, o Ancelotti acabou ativando aí o network dele para entender o que estava acontecendo, e a imprensa espanhola, junto disso, por ocasião gerada pela própria contratação do Ancelotti, acabou soltando as notícias da revista Piauí e de outras fontes aqui do Brasil sobre a situação da CBF, etc. E aí o Ancelotti deu uma recuada grande e falou, não, peraí. E o peraí o suficiente pra seleção ter falado também, não, vamos encerrar, porque não dá pra ficar mais um tempo tentando convencer e tal, não sei o que. Foi basicamente isso que aconteceu, de modo que não é mentira que o Ancelotti esteve perto, não é mentira que o Ancelotti tinha interesse, não é mentira que a seleção conversou com ele, nada disso, não vamos cometer exagero, existe muita mentira, mas isso não é mentira. A verdade é que nas últimas 48 horas o Ancelotti recebeu uma chuva de informações geradas, especialmente pela própria ida dele pra seleção brasileira, que gerou curiosidade na imprensa internacional de buscar. O Ancelotti recebeu, foi se informar com as pessoas, e as pessoas que ele tem mundo afora, inclusive vários jogadores brasileiros que ele já trabalhou, parceiros brasileiros, faz tudo brasileiro, ele também tem o dele e tal. E aí, evidentemente, os telefonemas, ele falou, pô, peraí, nessas circunstâncias, vale muito mais a pena ir para a Arábia. O Ancelotti não tá abrindo mão da seleção brasileira para fazer empregado, ele sabe exatamente quais são as ofertas que ele tem na mesa, as possibilidades. A proposta da Arábia, pelos valores que eu ouvi em off, já são suficientes para ele recusar a seleção brasileira. Porque, tipo assim, por causa dos valores também, né? Óbvio, né? Então, há-se um grande paralelo aí entre essa situação de Ancelotti ir para, né, algum clube da Arábia ou aceitar a seleção, né? No caso, a CBF. Assim, é uma fábula. Só você sonhando demais em dirigir uma seleção numa Copa do Mundo pra você abrir isso, porque assim, é um absurdo de dinheiro. Some isso a um cenário incerto no Brasil, e realmente o Ancelotti acabou mudando de ideia nas últimas horas e deixando a seleção brasileira mais uma vez com o Pires na mão, passando vergonha, o seu Edinaldo batendo cabeça pra ver o que ele vai fazer agora pra não apresentar o Valdemar como treinador da seleção brasileira após a expectativa por Ancelotti, etc. Agora, tende a ser o Jesus, que não significa que seja, significa que tende a ser. Presta atenção. Então, pessoal, vocês puderam ver aqui perfeitamente no canal do Rica Perrone. Vou deixar aqui o link do canal do Rica aqui embaixo desse vídeo, né? Óbvio, né? É óbvio também que não precisa de mim, mas vou deixar aqui de onde eu tirei a fonte. E lendo os comentários, né? Lendo os comentários dos seguidores e tal, teve um comentário que destacou muito pra mim. Comentário muito interessante que ficou muito legal. Se eu não me engano, era um comentário aqui, ó. Ele não recusou a seleção, ele recusou a CBF, recusou uma zona. Cara, esse comentário pra mim aqui, ele resumiu tudo. Comentário aqui do The Big J, né, alguma coisa assim. Cara, resumiu tudo, resumiu. Ancelotti, ele não quis a CBF, mas eu creio que sim, ele queria muito treinar a seleção brasileira, pelo fato dos jogadores poder treinar o Neymar, que eu acho que ele nunca treinou o Neymar, né, por mais, cara, todo mundo fala, o Neymar é jogador, para com isso, não sei o que, isso é paquita do Neymar. Cara, depende do Neymar, óbvio, né, depende dele. Se ele estiver em bom estado, né, em boas condições, ele é um dos melhores jogadores, ou se não o melhor jogador que a gente tem. Então ele tem consentimento que o próprio Vini Júnior pode fazer em campo, Rodrigo. Então ele conhece todos os jogadores brasileiros em atividade, muitos deles ele já trabalha no Real Madrid. Então para ele a melhor escolha foi escolher a Arábia. Nós percebemos que essa escolha dele vai ser a Arábia, né? Logo acabar aí os campeonatos aí espanhóis e o grande mundial aí, a gente vai ver o Ancelotti indo para a Arábia. Então esse comentário resumiu tudo, e que na minha opinião eu concordo plenamente com cada palavra. E você, o que você acha? Comente aqui abaixo qual que seria a sua
Escolha, se você fosse o Ancelotti, você escolheria seleção brasileira ou escolheria ficar muito mais milionário, multimilionário indo para a Arábia? Mas enfim, o que você acha? Comente aqui abaixo a sua opinião. É isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Óbvio, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, é nóis, falou.